Fala pessoal, professor com você, seu Nerd Professor, seu Professor Nerd, você decide. Antes de Randyll Thor fundar a Torre Negra e criar os Asha'mans, antes da traição de Elaida, a roda já estava em movimento. E tudo começou aqui, em O Olho do Mundo. Nesse vídeo, vamos revisitar o primeiro livro da saga de Robert Jordan, entender como a vida tranquila nos Dois Rios foi quebrada por forças que ninguém podia imaginar e como jovens tão simples acabaram se tornando peças centrais no destino do universo. Se você ficou perdido depois do fim da série da Amazon ou sempre quis entender a história completa, esse é o vídeo certo para você. Vem comigo, porque a jornada está apenas começando. E se liga, tem spoiler. Esse é o vídeo 2 da nossa série Tecendo a Roda. No primeiro episódio nós falamos sobre os prelúdios da saga, Corvos e a Nova Primavera. Se você ainda não assistiu, é só clicar aqui no card que você vai lá, confere e depois volta aqui. Nessa série a proposta é simples, nós vamos contar livro por livro, toda a história de A Roda do Tempo. Não é um clube do livro, também não é uma análise linha por linha, mas é um resumo épico para você entender os principais acontecimentos, os personagens mais importantes e as grandes reviravoltas. O intuito é que você se interesse pela obra e comece a ler também. E temos novidade, tá? A editora Intrínseca garantiu que o livro 9 vai sair em dezembro. Por isso eu quero te pedir um apoio. Vai lá no meu Instagram, na postagem sobre esse vídeo. O link está no comentário fixado. Vai até o post e comenta assim, ó, @intrínseca. Assim vamos mostrar que nós, que amamos a roda, estamos apoiando essa iniciativa deles de trazerem esse livro maravilhoso para a nossa linha. E claro, já aproveita aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo dessa jornada. Comenta aqui embaixo se você está gostando desse formato, porque o feedback de vocês é essencial para que a série continue girando. E quem quiser apoiar um pouco aqui o canal, ajudar a manter esse meu sonho funcionando, você pode se tornar um membro do Clube de Membros. Além de ajudar a manter o projeto, você tem acesso antecipado aos vídeos e participa de sorteios exclusivos que só rolam aqui no Nerd Sonho. A roda gira e a nossa história começa agora. Há muito tempo, muito antes de Randy, muito antes de qualquer outro nome que conhecemos, existiu um homem chamado Lewis Terin Telamon, chamado por alguns de O Dragão. Ele foi o campeão da luz, aquele que guiou a humanidade contra a sombra na Guerra da Sombra. Seu poder era inigualável, sua nobreza inquebrável, mas tudo isso foi arruinado pelo toque do Tenebroso. Depois de selar Shaitan, o inimigo, na prisão de Shaiol Ghul, Lewis Terin e todos os homens que canalizavam o poder masculino foram marcados com a maldição, porque Saidin havia sido corrompido. A loucura se instalou em suas mentes, e foi assim que a tragédia começou. Quando a história o mostra, Lewis Terin já está perdido. Ele vaga pelos salões de sua própria casa, rindo como um insano, incapaz de reconhecer o que havia feito. Toda a sua família, sua esposa, seus filhos, seus amigos, todos estavam mortos pelas suas próprias mãos. Ele não se lembrava, mas o sangue estava ali, o silêncio das vidas que ele tinha arrancado. É então que surge um homem sombrio, um rosto que Lewis Terin não consegue reconhecer. Ele se apresenta como Ishamael, o campeão do Tenebroso, um dos mais poderosos entre os abandonados. Ele rasga a sanidade de Lewis Terin ao revelar a verdade, que sua família foi morta por suas próprias mãos, que ele, o grande dragão, se tornara o assassino de todos que amava, um fratricida. Lewis Terin então desaba, ele pede morte, ele clama por esquecimento, e Ishamael, com sarcasmo, lhe concede um momento de lucidez, curando sua mente apenas para que ele possa enxergar o que fez. E quando o dragão volta à consciência, ele vê o horror. Sua esposa, Iliena, está morta. Os corpos dos seus filhos jazem ao redor. Ele grita em desespero. Consumido pela culpa, Lewis Terin foge. Corre pelo mundo como um insano. E quando seu desespero atinge o limite, ele chama o poder uma última vez. Ele chama mais de Saidin do que jamais alguém havia canalizado antes. O suficiente para rasgar a terra. E então ele se mata numa explosão de fogo e magia tão intensa e imensa que cria as montanhas do dragão. E assim se fecha o prólogo. O grande herói, o dragão, reduzido a um assassino insano, o mundo rasgado pela sua morte. Mas a roda do tempo não para. Os fios voltam a ser tecidos e um novo destino começa com um novo girar.
Aproximadamente 3.000 anos depois, nas terras mais isoladas do mundo, existia um vilarejo chamado Campo de Emo, um lugar onde o tempo parecia se arrastar devagar, onde a vida era feita de trabalho duro, fofocas na estalagem e a espera pelas festas como Beltane, a celebração da chegada da primavera. É aqui que conhecemos Rand al'Thor, um jovem fazendeiro que cresceu sob os cuidados de seu pai, Tan al'Thor, um homem quieto, prático e respeitado. Rand sonha com uma vida simples, mas há algo nele que já o destaca. Sua altura, seus olhos claros, seus cabelos ruivos, um sinal estranho num povoado onde ninguém mais tem essas características. Ele é amigo de Mat Cauthon, um espírito livre, sempre metido em confusões, e de Perrin Aybara, calmo e reflexivo, um ferreiro em treinamento. Juntos eles formam um trio que cresceu lado a lado, cada um carregando sua própria personalidade, mas todos unidos pela mesma origem, a vida simples do Dois Rios. Mas algo começa a quebrar essa rotina. Na estrada para a cidade indo em direção ao Beltane, ao longe, Rand e seu pai veem um cavaleiro negro coberto por um manto. A figura se move pela estrada, silenciosa, assustadora, e quando Rand tenta mostrá-la a Tan, o homem já não está mais lá. Pouco depois ele volta a aparecer, como se observasse Rand de perto. Esse é o primeiro sinal de que a sombra já se estendeu sobre os Dois Rios. Enquanto isso, a vila se agita para o Beltane. Mascate Padan Fain chega trazendo notícias e fofocas do mundo lá fora, e com ele vem o senso de que existe muito mais além dos limites do povoado. Logo depois, chegam dois forasteiros inesperados, Moraine Damodred, uma mulher de olhar intenso, e seu companheiro, Lan Mandragoran, um guerreiro silencioso e imponente. Eles se instalam na estalagem, mas sua presença levanta suspeitas. O que uma nobre e seu guardião estão fazendo em um lugar tão esquecido pelo mundo? As mulheres enfeitam as ruas, os homens erguem o poste do Beltane, e todos estão ansiosos pela noite de danças, música e alegria. É um momento onde até os problemas parecem esquecidos. Mas a presença de Moraine e Lan já traz um clima de mistério. A mulher começa a distribuir pequenos talismãs, como se quisesse proteger certas pessoas, entre elas Rand, Mat e Perrin. Ninguém entendia por quê. Na véspera da festa, um homem chega com seu instrumento e se apresenta como Tom Merlin, um menestrel ambulante. Ele traz histórias de heróis, guerras antigas, lendas da Era das Lendas. O público se encanta, mas mal sabe que logo ele vai ter um papel fundamental na vida desses jovens. A noite chega e a vila se reúne quando o impensável acontece. Das florestas ao redor surge um bando de criaturas horríveis, os Trollocs, bestas meio humanas, meio animais, armadas e sanguinárias. Eles se atiram sobre os moradores, incendiando casas, rasgando homens e mulheres e massacrando o povo. Rand e Tan, que haviam voltado para sua fazenda, lutam para defendê-la, enfrentando Trollocs um a um. Tan revela sua experiência em combate, mostrando que seu passado esconde mais do que Rand sabia. Mas no meio da luta, ele é ferido por uma lâmina envenenada. Rand consegue levá-lo de volta, mas a situação é grave. No dia seguinte, o cenário é de horror. Casas queimadas, vizinhos mortos, feridos por toda parte. Foi nesse momento que Moraine revelou sua verdadeira natureza. Ela é uma Aes Sedai. Com um poder único, cura ferimentos, restaura esperanças, mas também deixa claro que a ameaça é real. Ela explica que aqueles jovens, Rand, Mat e Perrin, eram o alvo. Os Trollocs não vinham atrás da vila, mas deles três. O motivo, ainda escondido, era um segredo que eles levariam muito tempo para entender. Então, diante do medo de trazer mais destruição ao povoado, Rand, Mat e Perrin aceitam partir. Egwene Alver, uma moça que é quase da mesma idade dos rapazes, decide se juntar a eles, escondida de Nynaeve, a sabedoria, que mais tarde também vai sair na busca pelos jovens que ela considera terem sido raptados pela Aes Sedai. Ao lado de Moraine, Lan e Tom, eles formam um grupo improvável, empurrados pela necessidade, mas ligados pelo destino. A decisão é dolorosa, mas não há escolha. Rand, ainda lutando para salvar Tan, aceita partir. Mat vê nisso uma chance de aventura, e Perrin, relutante, segue para tentar proteger os amigos. Egwene, impulsiva e teimosa, decide acompanhar, mesmo contra a vontade de Rand. E Tom Merlin, o menestrel, se junta a eles. Talvez por interesse, talvez por medo. Nynaeve ainda fica para trás, mas não por muito tempo. A travessia do rio Taren é o primeiro grande desafio, com Lan guardando os flancos e Moraine usando sua
magia para dissuadir os inimigos. O grupo consegue escapar dos Trollocs, mas a caçada é implacável. Pelo caminho, Rand começa a perceber os sussurros do tenebroso em seus sonhos. Em um deles, ele vê um homem de olhos flamejantes que se apresenta como Ba'alzamon, um nome que ele ainda não compreende. A fuga leva o grupo até o rio Arinelle, e aqui já fica claro que o mundo é muito maior do que qualquer um dos jovens imaginavam. Cidades, portos, estradas e principalmente os olhos do tenebroso estão em todos os lugares. O plano é chegar à estrada de Caemlyn antes que a sombra os alcance. E o primeiro destino é Baerlon. Ali eles se hospedam na estalagem O Veado e o Leão e conhecem Minfarshal, uma mulher capaz de ter visões sobre o destino das pessoas. Rand se impressiona com suas palavras, mas não consegue entendê-las. Quase ninguém consegue, para falar a verdade. Nem a própria mim às vezes. Na cidade, o grupo também tem um encontro perigoso com os Filhos da Luz, que quase os denunciam como servos da sombra. É aqui que Nynaeve encontra eles, após ter feito a façanha de rastreá-los, mesmo com todo o cuidado de Lan em esconder seus rastros. Quando Rand vê um Myrddraal à distância, o medo toma conta e Moraine precisa intervir para garantir a fuga. Depois disso, todos partem às pressas de Baerlon, sabendo que estão sendo seguidos. A perseguição na estrada se intensifica. Cercados, sem rotas seguras, Moraine machucada, Lan toma uma decisão arriscada: conduzir o grupo para a cidade morta de Shadar Logoth, a antiga Aridol. Era um lugar que até as criaturas da sombra evitavam. Mas não havia outra escolha. A cidade era escura, cheia de ruínas, um silêncio de morte que parecia observar a todos. Quer saber mais sobre Aridol? Comenta aqui embaixo Aridol ou Shadar Logoth, que eu trago um vídeo sobre ela. Lá eles encontram um homem chamado Mordet, uma figura assustadora que vivia entre as sombras daquela cidade abandonada. Sua presença era incômoda e ele oferecia tesouros antigos como se quisesse seduzir os recém-chegados. Matt, impulsivo e curioso, é o mais afetado pelas promessas de Mordet e, mesmo contra o bom senso, acaba levando uma adaga de cabo de rubi, um objeto amaldiçoado que começa a corrompê-lo aos poucos. Quando a noite cai, o verdadeiro horror de Shadar Logoth se revela. Uma névoa viva conhecida como Mashadar se move pelas ruas, devorando tudo o que toca. No mesmo momento, Trollocs e vários Myrddraals invadiram a cidade, forçando o grupo a uma fuga desesperada. Na confusão, eles se dividem. Rand e Matt acabam separados, junto de Thom Merrilin. Perrin fica com Egwene e Moraine consegue escapar ao lado de Lan e Nynaeve. E antes de continuar essa jornada, eu quero abrir um pequeno parêntese aqui para te falar sobre o meu livro, Ecos do Poço do Tempo. Essa é uma história de Dark Fantasy, num mundo onde a magia não funciona sozinha. Aqui existem os Teurgos, homens e mulheres que nasceram com o dom de tocar o fluxo etéreo. Mas esse poder só pode ser liberado quando eles encontram um par, alguém capaz de completar a sua essência. É um mundo tomado por sombras, preconceito e lutas de poder. E nesse universo surge um homem diferente, alguém que não se encaixa nas regras e que precisa fazer de tudo para proteger 3 pessoas que, assim como ele, também nasceram fora do padrão e carregam em si um destino capaz de mudar o mundo. Se essa ideia te chamou a atenção, então olha só, eu deixei uma amostra gratuita para você baixar e conhecer a história. E se você curtir, eu vou pedir aqui o seu apoio lá no Catarse, onde eu estou reunindo recursos para publicar o livro. O apoio de vocês é fundamental para que essa obra ganhe vida. Então eu conto com a sua ajuda para fazer essa roda girar e tá tudo aqui embaixo na descrição. Depois da fuga de Shadar Logoth, Rand e Matt chegam ao rio Arinelle com Thom Merrilin e sobem a bordo do navio Espuma, o navio mercante do capitão Bailey Domon. O acordo é simples, trabalham no convés em troca de passagem até Ponte Branca, enquanto escondem o que podem sobre a cidade maldita e a perseguição da sombra. Domon observa tudo com o olhar de quem já viu coisas demais. Em Ponte Branca, o perigo os alcança. Um Myrddraal surge e Thom Merrilin se interpõe, enfrentando a criatura para garantir a fuga dos rapazes. No caos, Rand e Matt escapam acreditando que Thom tenha morrido. Daí em diante, a jornada fica mais sombria. Rand passa a tocar a flauta em estalagens para comida e abrigo, enquanto Matt tenta conseguir alguns dinheiro com malabarismo e jogos. Mas a adaga de rubi já o corrompe, deixando-o arisco e desconfiado. Eles quase são capturados e no desespero Rand toca um pouco do poder único sem saber o que está fazendo
e abre a brecha para fugir. Exaustos, finalmente chegam a Caemlyn. Rand cruza o caminho de Loial, o Ogier, e por um acaso acaba também diante da rainha Morgause, de Elaida e da filha herdeira Elayne Trakand. E graças à sua capacidade Ta'veren, ele escapa de uma bela enrascada. Enquanto isso, Mat, envenenado pela adaga, se fecha ainda mais e depende da amizade de Rand para seguir em frente. Após a confusão em Shadar Logoth, Perrin e Egwene seguem juntos, perdidos e vulneráveis. É então que cruzam o caminho de Elias Maquera, um homem selvagem que vive nas florestas e tem uma conexão em comum com os lobos. Ele mostra a Perrin que ele também possui esse dom. Ele consegue sentir e se comunicar com os animais. Perrin, assustado, rejeita essa ideia, mas aos poucos ele percebe que não pode escapar desse laço. A jornada leva os três até os Tuatha-An, o povo das carroças, os Latoeios, um povo colorido e pacífico que segue o caminho da folha, uma filosofia de vida onde a violência jamais é aceita. Egwene se encanta com eles, mas Perrin se sente em conflito, sabendo que a paz não será suficiente diante da escuridão que avança pelo mundo. E não demora para que o perigo os encontre. Os Filhos da Luz capturam Perrin e Egwene. No desespero, Perrin reage ao lado dos lobos e o confronto termina com sangue. Ele passa a ser visto pelos Filhos da Luz como uma abominação, um servidor das sombras. Os dois são levados como prisioneiros, até que o destino volta a cruzar seus caminhos com Moiraine, Lan e Nynaeve, que depois da separação de Shadar Logoth foram obrigados a andar juntos. Moiraine mostra que os talismãs que ela havia entregado aos rapazes faz com que ela consiga localizar os jovens. A tensão entre ela e Nynaeve é constante. A sabedoria desconfia de tudo, mas também sabe que precisa da Aes Sedai para manter seus amigos a salvo. A busca os leva direto ao caminho de Perrin e Egwene, prisioneiros dos Filhos da Luz. É com a força de Lan e o poder de Moiraine que eles conseguem libertar os dois. Essa reunião traz um breve alívio, mas também reforça a sensação de que a roda está girando rápido demais. Depois de dias de incerteza e perigo, todos finalmente se reencontram em Caemlyn. O alívio é imenso. Depois de tantas separações, feridas e medos, estão novamente lado a lado. A partir daí, sob a orientação de Moiraine, eles entendem que o destino não vai esperar. Reunidos, partem rumo ao norte para enfrentar o que a Sombra preparou e descobrir o mistério do Olho do Mundo. É nesse momento que Loial, o Ogier, se oferece para guiá-los pelos caminhos, uma rede de passagens antigas que corta grandes distâncias em pouco tempo. A travessia é assustadora, os caminhos estão escuros, marcados por um vento estranho e um silêncio que parece observar, moldado pela mesma mácula que ataca saidin. O verdadeiro horror se revela quando surge Machinchim, o Vento Negro, uma força maldita que devora a alma de qualquer um que toque. O grupo sente sua presença e é tomado pelo pânico, mas com o poder de Moiraine e a presença de Lan, conseguem escapar por pouco, emergindo das sombras logo antes de serem consumidos. Ao saírem dos caminhos, chegam às terras de Shienar, onde são recebidos na fortaleza de Faldar. Ali conhecem o senhor da cidade, Lord Agelmar, um homem dedicado à luta contra a sombra. É em Faldara que a missão ganha um novo rumo. Moiraine sente que a trama está os conduzindo para o destino mais antigo, um lugar perdido na memória, o Olho do Mundo. De Faldara, o grupo segue para a Grande Praga, uma terra devastada, selvagem, onde a sombra parece respirar em cada folha e cada sopro de vento. A viagem é pesadelo e espanto. O céu carregado, a vegetação é retorcida, o silêncio é opressor. Cada passo parece um desafio contra a própria sanidade. Após alguns dias de caminhada, eles chegam ao destino que os esperava, o Olho do Mundo, um depósito de poder criado na Era das Lendas e guardado por uma figura única, o Homem Verde. Sua aparência é impressionante, uma criatura feita de troncos, folhas e flores, um Nin, como se a própria natureza ganhasse vida para proteger aquele segredo. O Homem Verde recebe Moiraine, Lan e os jovens com respeito, reconhecendo o sinal do destino em cada um deles. Ele abre as portas do Santuário Escondido, onde o poder do olho está guardado, um recurso milenar, forjado para o dia em que o mundo precisasse de força contra a sombra. Quando o grupo entra no domínio do Homem Verde, a própria praga fica do lado de fora. É um oásis vivo de paz e luz, e ele os conduz até o Olho do Mundo, essa reserva antiga de saidin pura, criada na Era das Lendas e livre da mácula do tenebroso. É um lugar sagrado e proibido, guardado há milênios, e o Homem Verde reconhece que o destino finalmente chegou à sua porta. Mas a sombra chega junto. Aginor e Baltamael,
dois dos abandonados que estão livres da prisão de Shayol Ghul, onde ficaram por quase 3.000 anos, surgem à entrada do santuário. A sala inteira gela. Lan tenta intervir e é arremessado como uma boneca. Nynaeve parte para cima com sua faca e Baal Taamael a pega pelo rosto, imobilizando-a num espasmo de dor. Egwene tenta canalizar. Mat e Perrin correm com adaga e machado, mas Aginor os derruba com um único movimento. Moiraine ergue uma parede de fogo para segurar Aginor e grita para todos fugirem. Em segundos fica claro, contra abandonados, nenhum deles ainda tem força. Então o guardião desce a montanha. O Homem Verde enfrenta Baal Taamael. Ele é a floresta em guerra. Enrolam inimigos em trepadeiras e o próprio mundo vegetal explode sobre o abandonado. Líquens, urtigas, cogumelos, raízes que rompem couro e carne. Baal Taamael é destruído, mas o preço é altíssimo. O Homem Verde é queimado pelo toque do inimigo. E ao morrer, transforma-se num carvalho antigo, marcando seu próprio túmulo. A luz perde um guardião, mas salva os amigos. Aginor então volta-se para o que quer, o poder do Olho do Mundo. Ele puxa Saidin como um cabo brilhante que o alimenta a cada pulsação, e Rand instintivamente também puxa. É uma luta de vontade, parados, como se brigassem por uma corda invisível. Quanto mais Aginor tenta tomar tudo para si, mais ele se incendeia por dentro. Chamas explodem dos olhos e da boca do abandonado até ele virar cinzas. Rand é arremessado para longe num clarão de luz. Quando recobre os sentidos, está numa passagem de uma montanha em Shienar, entre os exércitos. A batalha está no fim. As bandeiras de Fal Dara e outras casas brilham no pó. Myrddraal e Trollocs ainda lutam, e ele, tomado pela luz do olho, intervém. Em visões e passagens que desafiam a realidade, Rand se vê frente a frente com Baals à mão. Ele empunha uma espada de luz, corta o cordão negro que alimenta o inimigo e num estouro cegante o rechaça. É o primeiro passo de um destino que ele ainda recusa dizer em voz alta. De volta ao santuário, o olho foi esgotado, mas deixa para trás o próximo capítulo da jornada, um selo da prisão do Tenebroso, feito de Cuendillar quebrado, a trombeta de Valeri e o estandarte do dragão, o mesmo erguido por Littlerin contra a sombra. São provas materiais de que a roda acelerou e que aquilo foi só o começo. Depois da batalha no Olho do Mundo, o grupo retorna a Fal Dara, carregando o peso do que viveram. Moiraine reflete em silêncio. O poder do olho foi esgotado. O Homem Verde se sacrificou e Rand, ainda que não admita, tocou o poder único de um jeito que só o dragão renascido poderia. Ele nega, se recusa a aceitar, mas o destino já está marcado e a roda não deixa espaço para dúvidas. A vitória foi dura, mas o preço foi alto, e o mundo já começa a sentir as consequências. Os selos da prisão do Tenebroso estão se rompendo, artefatos antigos voltam à luz, e cada passo mostra que o fim dos tempos está se aproximando. Mas isso, na verdade, foi apenas o primeiro girar. O que vem a seguir é a Grande Caçada, uma história de guerras, intrigas e relíquias que podem mudar o destino de toda a humanidade. E assim encerramos o nosso segundo vídeo da série Tecendo a Roda. Se você gostou, então deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e comenta o que você achou dessa minha explicação sobre o Olho do Mundo. Se quiser apoiar ainda mais, participe do Clube de Membros. Você tem acesso a todos esses vídeos de forma antecipada, sorteios exclusivos e ajuda a manter essa jornada viva. Me dá uma força lá no Catarse também para que eu consiga publicar o meu livro Ecos do Poço do Tempo. Clica aqui, baixa aquela amostra grátis, lê, você vai ver que vale a pena conhecer esse mundo repleto de magia. A roda gira, o tempo passa e nós nos vemos na próxima parte, quando a grande caçada começar. Forte abraço e se cuida.